Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22 ao 32. Gênesis, capítulo de número 32, do 22 ao 32, o lutador é o nosso assunto desta noite. Diz a palavra: levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhes na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Sentai-vos, por favor. Glória a Deus. A palavra dessa noite, ela vai em direção àqueles que vivem lutando, porque a vida é uma luta constante de embates. E aqueles que lutam, eles tanto ferem como é ferido. A vida não é para ser observada. Não é para ser analisada. A vida é para ser vivida. E na sua intensidade. Porque quando Deus nos desenhou, Ele nos desenhou como seres de alta performance. E Ele quer que nós vivamos em alto giro. A vida precisa ser encarada como algo que vem para que você vença ou seja vencido por ela. Não vemos e não assistimos nenhuma construção, ou legado ou herança, deixado por alguém que não esteja disposto a lutar, que não esteja disposto a enfrentar, a batalhar, com todo o afinco. Temos diante de nós um lutador. Já nasceu, ou melhor, antes de nascer, ele já estava lutando. A Bíblia disse que quando a sua mãe Rebeca engravidou-se, era gêmeos. E os dois lutavam dentro do ventre da mãe. Então, antes mesmo de nascer, este nosso personagem e também o nosso herói já estava em mortal combate.
E na hora do nascimento, por mais que o seu irmão vem na frente, mas ele não se deixa por vencido. Você pode sair na frente, mas logo quem segue sou eu. E a Bíblia disse que ele nasceu agarrado do calcanhar do seu irmão. Você pode imaginar mais ou menos que luta para ser o primeiro. Ele não queria dar-se por vencido. Por mais que ele nasce em segundo, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Ele vinha em segundo, mas ele vinha com a promessa. Porque para Deus não é importante quem chega primeiro, mas é quem luta por chegar. Deus havia dito a Rebeca: o maior servirá ao menor. Então, se Jacó passasse na frente na hora do nascimento, ele tinha perdido a benção. Muitas vezes, seu segundo é melhor do que seu primeiro. Isso só não é bom para o Barrichello. Mas muitas vezes ser o segundo é melhor do que ser o primeiro. Alguém disse que o segundo é o primeiro que perde. Mas nesse caso a promessa havia sido dada ao segundo e não ao primeiro. Ele já nasce num mortal combate com seu irmão e ele está tendo agora uma oportunidade, porque uma das coisas são as organizações e a lei dos homens. E outra coisa completamente diferente é a determinação de Deus. E quando Deus fala, não importa a ordem em que você está, você pode ser o último da fila, mas se Deus disse que é você o objeto da bênção dele, olha, a fila faz isso e você fica em primeiro. Então não se preocupe tanto em ser o primeiro. Se preocupe em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não se preocupe se o seu nome não está nos mais altos streams da rede social. Mas se preocupe em que o seu nome seja escrito no livro da vida. Porque ali ninguém pode apagar e somente os heróis têm os seus nomes escritos lá. Não se preocupe se as pessoas não estão cogitando sobre a sua vida na questão social, se não tem você em primeiro para os seus projetos, para os seus sonhos. Se preocupe se Deus carrega você no coração, porque se Deus carrega você no coração, você vai chegar aonde Deus marcou para você chegar. Glória a Deus. Aleluia. E no embate com seu irmão, na casa do seu pai, ele experimentou muitas vezes os reveses. Ele não era o preferido do papai. Ele era o queridinho da mamãe. Mas não era o queridinho do papai. O papai tinha os seus olhares para o seu irmão Esaú, o cabeludo, o peludo. E o papai gostava da caça que o irmão maior conseguia. E o papai já tinha feito sonhos com o maior. Bom, o menor é um estepe. O menor é aquele pneu que você carrega no bagageiro do seu carro. Se furar o principal, a gente utiliza. Este era o posicionamento de Isaac, concernente a Jacó e concernente a Esaú. Porém, Jacó
começou a desenvolver uma habilidade não tão virtuosa para sobreviver. Já que ele não era o primogênito, já que ele estava em desvantagem com seu irmão diante do seu pai, já que seu irmão estava predestinado, segundo a lei humana, de receber a primogenitura, e seu filho portador da bênção patriarcal, o que ia sobrar para Jacó? Não te aconselho a lutar como lutou Jacó no início da sua vida, porque ele usou de habilidades não louváveis para alcançar o seu objetivo. E nós não somos daqueles que não importa os meios para alcançar os fins. Nós somos daqueles que sim, importa os meios para chegar ao objetivo. Não se faz uma casa de areia. Se faz uma casa com fundamentos sólidos. Se Deus prometeu que você vai chegar, que a bênção será tua, não lute com as suas armas. Não lute com as suas habilidades, não tão convencionais. Deixe que Deus encaminhe as coisas. Em uma certa ocasião, lá chega Esaú da caçada e o camarada está com fome, porque quem caça, um dia é da caça e outro dia é do caçador. E aquele dia era dia de caça e não era dia de caçador. E chegou ele com mãos vazias, com uma fome medonha, e disse ao seu irmão que havia cozinhado umas lentilhas saborosas. Tem gente que gosta do que não... Eu gosto de churrasco. Ainda estou reclamando até hoje. Aleluia. Ele havia cozinhado aquelas lentilhas. E ao cozinhar as lentilhas, chega Esaú, sentindo o cheiro de lentilhas, e disse, me dá um prato dessa comida. E Jacó, então, naquele momento, disse, é o momento chave. Ele disse, eu só te dou um prato de lentilhas se você me vender hoje o seu direito de primeiro filho. Eu sou o segundo, mas eu quero ser o direito do primeiro. O direito do primeiro era a porção dobrada de toda a riqueza do pai. Ele queria isso. Eu quero ser o primeiro filho. E Esaú, que não era muito dado a esse negócio de ser primeiro, de ser segundo, de ter direitos e privilégios, ele disse, o que me adianta estar sendo o primeiro se eu estou para morrer de fome? Disse, não, te vendo. E Jacó, como era um bom negociante, pagou com um prato de lentilha, ainda deu vinho, pão e água. Para o camarada sair satisfeito, cliente dizendo, fiz um bom negócio. Vendi um negócio que está lá no futuro ainda, e já estou desfrutando no presente. Escute-me com cuidado. Nunca venda aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se Ele colocou nas tuas mãos, é teu. E não é um dia de fome que vai fazer que você desista daquilo que Deus te deu. Porque se você manter no dia da adversidade aquilo que Deus te deu, dias melhores virão sobre a tua vida e você desfrutará daquilo que Deus tem prometido. Comprou, bom. Aí o velho Isaque chegou os dias de morrer. Pensava ele, né? Já estava com as vistas fracas e disse, vou morrer. E chamou o seu filho, o seu favorito. E disse, filhão, vem cá. Faz um favor para mim. Eu hei de morrer em breve.
E antes de eu morrer, eu queria que você atrapasse um animal, fizesse uma comida saborosa do jeito que você sabe fazer e traz para mim para que a minha alma te abençoe. E Esaú foi. Enquanto ele vai, a mãe dele está, né, desenvolvendo uma habilidade feminina. Você está aqui no celular e você pensa que a sua esposa também está no celular dela lá do outro lado. Mas ela está de lá e com o olho aqui. Um olho no peixe e outro no gato. Escuta, interpreta e dá o veredito. E muitas vezes você está conversando com uma pessoa no celular, você nem falou o nome, e ela já diz, o que é que o Hugo queria com você? São tremendas. Graças a Deus por isso, não deixa escapar nada. Glória a Deus. É por isso que você ainda está vivo, meu irmão. Porque tem gente que te cuida. E se ela usa óculos, eu vou te dizer para você, enxerga de longe. Aleluia. E a mãe de Esaú estava escutando atrás da porta, da tenda. E orientou Jacó e disse, olha, escutei o seu pai fazendo isso. Meu filho, vai depressa, mata um cabrito, traz aqui, vamos fazer uma comida e vamos enganar o velho. O velho já está cego mesmo, vamos enganar ele. Mas mãe, eu sou liso, ele já era liso, não só na pele, mas também no caráter. Pensa no menino liso. Era um bagre saboado aquele Jacó. E quando meu pai me apalpar, ele vai ver que eu não tenho pelo, em vez de eu atrair bênção, eu atrair a maldição. A mãe disse, não, fica tranquila, eu já tenho um plano. Vai lá, faz o que eu te mandei. Matou o animal, tirou o couro, pegou o couro, pôs nos braços, nas partes lisas de Jacó, pegou os vestidos de Esaú, os vestidos de gala, vestiu em Jacó, tinha um cheiro de Esaú, e lá vai Jacó levando a comida para dentro do quarto. Levanta, meu pai, come da caça que eu capturei para... Quem é você? Eu sou o teu primogênito, eu sou Esaú. E o pai diz, bom, eu estou cego, mas não estou surdo. Vem cá, deixa eu te apalpar. Apalpou ele e disse, mãe, a voz é de Jacó. Você sabia que existe uma digital na sua voz? Ela é inconfundível. Ninguém fala que nem você. Ninguém, absolutamente ninguém. Só você consegue falar assim. E por mais que você luta para mudar a sua voz, você não consegue. Porque quando Deus te trouxe a existência, te trouxe você com essa voz. Então não reclame da sua voz, não. Dê glória a Deus, porque tem muito mudos aí que daria vida para falar feio como você fala. A gente é cheio de reclamar, né? Ai, eu não gosto dos meus pés. Quanta gente que não tem pé que daria vida para ter esses belos pés que você tem. Ai, eu não gosto do meu cabelo. Quantos careca, e eu já vou no rumo, que gostaria de ter os cabelos que você tem. Então não despreze aquilo que Deus já colocou em você quando veio. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia e vai louvando ao Senhor, porque foi assim que Ele te fez. E naquele dia Jacó consegue também, não somente a primogenitura do irmão e agora a bênção do pai. E Isaac abençoou e cercou de todas as bênçãos e colocou o irmão como seu servo. Acabou com a vida do irmão. Disse, não, seu irmão será o teu servo, mas você será o abençoado. Esta foi a realidade. Apenas Jacó está saindo com os ossinhos na bandeja, o seu irmão entra com a caça. Levanta, meu pai, come. Aí Isaac se estremeceu na cama e disse, mas quem foi aquele que veio primeiro? Ixi, ele veio com astúcia e levou a sua bênção. Então Jacó ali já está numa luta. A luta foi tão terrível que Jacó teve que sair da casa. Partir para Padã Arã, para a casa de
Labão, que era irmão de Rebeca. Porém, Labão, se Jacó era esperto e liso, Labão era 7 vezes mais. Porque para todo esperto tem um professor. E Deus sabe qual é o chicote que ele precisa usar para dar uma surra naqueles que são espertos. Deus estava tentando tratar com Jacó. Mas para tratar com Jacó, ele precisava de um professor acima de Jacó, que usasse também das mesmas astúcias e artimanhas que usava Jacó. E muitas vezes, quando você está sofrendo, fique tranquilo, é Deus dando aquela lição especial em você, para que você entenda que Ele quer te abençoar, mas primeiro quer mudar o seu caráter. Jacó chega lá, o homem faz aquele jeito, e ele conhece a Rebeca, né? A Rebeca não, a Raquel. A Rebeca é a mãe dele, ele conhece a Raquel, a Miss Gênesis. Quando ele vê a Raquel, ele perde o fôlego. Porque homem é assim, nasce, cresce, fica bobo e casa. Quando ele viu, ele endoidou. Precisava juntar todos os rebanhos para tirar a pedra da porta da boca do poço, ele sozinho, porque o amor faz coisa que a gente até duvida. Agarrou aquela pedra, colocou para lá, e já foi tirando água e dando para os rebanhos do seu tio Labão. Se hospedou na casa e um dia o tio, que não há nada esperto, disse: meu filho, olha, aqui em casa para comer, você sabe que o camarada tem que trabalhar, né? Comida de graça só na Assembleia de Deus. Aqui você tem que trabalhar, não é porque você é meu parente que você vai. Não, eu estou apaixonado, eu trabalho 7 anos. 7 anos. Por uma esposa. E no dia das núpcias, então, o sogro jeitosamente colocou a feiosa lá no lugar da bonita. E quando ele acorda, vê aqueles olhos atravessados um para um lado, um para o outro, né? Ele disse: fala, minha Nossa Senhora. Quando ele olha aquele negócio, um para um lado e outro para o outro, ele desesperou. Ele saiu daquela noite de núpcia desesperado e entrou na casa do sogro e disse: o que é que o senhor me fez? Ele disse: não, aqui na nossa terra não acontece como que dá a menor antes da maior. Mas por que não falou isso no começo do contrato? Foi falar depois de 7. Então, e depois ele ainda disse: olha, você serve mais 7 anos e fica com a... Na verdade, Jacó trabalhou 14 anos pela Raquel. 14 anos. A Leia, ou a Lia, conforme você queira, ela veio de contrapeso. Então Deus está tratando ele. Ele está numa luta tremenda. A segunda luta de Jacó não é somente com os homens. Agora, a segunda luta de Jacó é com ele mesmo. Com ele mesmo. E a luta dele com ele estava no seu caráter. O seu caráter. Você acha que Jacó queria ser como ele era? Uma pergunta. Você, se tivesse uma opção de escolher, como você queria ser? Qual seria a sua opção? Você pode fazer essa escolha. Porque, na verdade, tem aquela pessoa ideal, mas tem a pessoa real. Qual é o aparecido ideal? O aparecido ideal, bíceps, como Arnold Schwarzenegger, na boa fase. Né? Peito de pomba, assim, estufado, né? Não é parte de baixo para frente, é a parte de cima para fora. Né? Alto, 1,90 m. A cor tá boa, precisava só dar mais uma caprichadinha. Cor tá boa, olhos verdes. Olhos verdes.
um profeta extraordinário que levanta as mãos aos céus e cai pote de ouro. Bênção para todo lado. Este seria o Aparecido. E o Aparecido real? Tem um espelho lá no guarda-roupa que ele diz quem eu sou. O Aparecido real sou eu. Com a cara pintada como ovo de codorna. Os cabelos começaram a cair. Diabetes, triglicerídeo, colesterol. E outras cositas más. Entre o ideal e o real, eu gostaria do ideal. E até a minha esposa gostaria do ideal. Porém, ela ficou com o real. Então Jacó tinha este problema, ele não queria ser Jacó. Ele não queria ter aquela natureza, ele não queria ter aquele caráter. Porque ninguém gosta de ter defeito no caráter. Todos nós gostamos de ser pessoas honradas, pessoas que tenha realmente virtudes em suas vidas. Eu sei quantas pessoas lutam com problemas que está inserido no seu caráter, que está lá no âmago da sua alma. Eu sei o quanto você luta, porque Jacó era um lutador dessa natureza. Ele lutava consigo mesmo. E o duro era que o seu nome chegava primeiro do que o seu caráter. No dia que ele nasceu, ele tentou passar o seu irmão para trás. Quando ele saiu, os pais olharam e disseram, Jacó. E esse era o nome dele. O nome chegava primeiro do que a pessoa. Você já imaginou? Os orientais, eles dão um nome conforme o caráter e situações da família ou da nação aos seus filhos ao nascerem. Quando os pais viram Jacó tentando passar o seu irmão para trás, na hora do nascimento, cravaram ele. Suplantador. Suplantador. Aquele que tenta passar para trás. Este era o nome dele. Você gostaria que os seus filhos tivessem amiguinhos com o nome de Jacó? Que no joguinho de bolinha de gude ele... Ainda tem isso? Joguinho de bolinha de gude? Não tem mais, menina? Meu Deus, vocês pessoal que estão muito atrasados, não tem joguinho de bolinha de gude? Você gostaria de ter um filho que tivesse como companheirinho um Jacó, que lhe tomava a merenda no colégio, lhe dava uns cascudos, tomava o doce, o dinheirinho que você dava e chegasse chorando em casa? Hoje os meninos são todos sociais, mas na minha época, quem podia mais chorava menos. Você não gostaria? E Jacó carregava isso. Ele lutava também com o seu nome, porque o nome o identificava. O nome dizia quem ele era. Outra luta de Jacó consigo mesmo. Seus problemas. Problemas passados. Qual era o problema passado? Não se esqueça que ele sai da casa fugindo, porque o irmão disse que iria, matá-lo. Ele tinha um problema de inimizade com seu irmão. Ele saiu fugido. E todas as vezes que ele pensava em voltar para a casa do pai, subia um arrepio na coluna. Terei que enfrentar o meu irmão. E você sabe que a ira, o ódio, quanto mais tempo passa, mais curtido fica. É que nem pimenta. Você coloca óleo, coloca as pimentas e vai passando o tempo, o que vai acontecendo? Vai ficando mais curtida e quando você vai experimentar, está ardida, ardosa de uma tal forma que você não aguenta. O ódio é assim. Quem guarda no coração o ódio, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se você tem ódio no seu coração, esta é uma boa noite de libertação.
Abrir o coração e soltar esse passarinho chamado ódio. Não sei se é passarinho ou se é urubu, mas solte ele. Põe para fora. O irmão ia guardando. E o tempo ia passando. E ele ia guardando, ia guardando e guardando. E Jacó, quando pensava, um dia eu tenho que voltar em casa. E aí, o meu irmão? E aí, o meu irmão? Muitas vezes, pendências do passado não deixam a gente adiantar para o futuro. As pendências do passado muitas vezes se tornam como ganchos que prendem as nossas vidas e não conseguimos prosperar, não conseguimos andar, não conseguimos dar passos adiante. Queremos dar passos adiante, mas Deus diz, você tem que voltar no passado e consertar o que você deixou estragado lá. Quem sabe você tem alguma coisa no passado que ficou marcado lá. Um matrimônio que não deu certo, um divórcio litigioso, um problema com o filho, com a filha, um problema na família, alguma coisa no passado, algum roubo que você fez, alguma coisa que você deixou aberto lá, um ódio na família, um ódio com o pai, com a mãe. Você um dia vai ter que voltar e restaurar isso para ser uma pessoa feliz. Ah, mas eu sou abençoado. A bênção completa virá sobre você quando o seu caráter estiver de acordo com aquela bênção. Pois bem, o homem aqui está lutando com ele. Ele tem um problema. Ele quer voltar, mas ele sabia que se voltasse, o seu irmão não ia dizer, sois bem-vindos, sois bem-vindos. O nosso lutador. Ele sabia que não podia voltar. Ele estava cansado dele, cansado dos problemas, cansado do nome. Já não aguentava mais o sogro no cangote. 10 vezes mudou o salário dele. E ele fazendo de tudo, com tanto cambalacho para tentar sobreviver. Ele já não aguentava mais aquilo. A pessoa que conhece a Deus e que vive uma vida completamente enrolada, atrapalhada, ele não é que ele quer viver assim, chega um momento que ele não aguenta mais, não dá mais. Deus se coloca contra a parede, colocou Jacó contra a parede, ele tinha que voltar e acertar o seu passado, e agora ele então, de volta para casa, já sai fugido, porque o menininho para fugir, já saiu fugido da casa do sogro com as esposas, os filhos e os rebanhos, e ó, perna para que te quero. Mas ele chegou no alto do caminho, depois de ter restaurado com seu sogro. Ele chega e diz, bom, consegui restaurar com o meu sogro, agora eu preciso restaurar com o meu irmão. O meu sogro foi até fácil, porque ele olhou, teve misericórdia, as filhas dele, os netos, não matou ninguém. Mas o meu irmão, vou mandar uma embaixada na frente para saber como é que estão as coisas. Ele é um estadista? Já manda uns na frente. E quando eles voltam, a notícia, ó, seu irmão está vindo aí com 400 homens. Ixi. Aí sim ele ficou desesperado. Falou, agora estou perdido. Naquela noite, ele atravessa o vale de Jaboque. É um valezinho pequeno. Coloca a família do outro lado do vale e volta para o vale. Para a sua terceira luta. O terceiro round. O primeiro foi na casa do pai. O segundo foi com ele mesmo. O terceiro é completamente diferente. E ele chega naquele vale e ele está ali. O coração dele está a mil. O medo é quase que visível e palpável. Ele está desesperado. E de repente se apresenta um personagem no vale. E quando ele vê aquele personagem, ele atraca com ele. Se lança sobre ele, atrava os dedos e agarra. E eu vou dizer uma coisa, viu? Nem capim nasceu naquele lugar. Parecia uma briga de foice.
E o sujeito queria escapar daqui, e ele agarrava dali, e uma hora estava por baixo, outra hora estava por cima, e foi quebrando mata, deitando capim, aquela coisa toda armada na beira do Jaboque, e todos ali olhando desde os céus para ver o que ia acontecer. Porque ali não era uma luta natural, ali era uma luta sobrenatural. Ali não era luta com o pai, na casa do pai, com o irmão, com o sogro. Ali não era uma luta do nome, não era uma luta do seu caráter, não. Ali era uma luta de vida ou morte. Ou saio abençoado, ou morro nesse vale. Esse era o pensamento dele. Assim pensava. Ele está lutando pelos seus sonhos. Ele está lutando pelas suas promessas. Ele está lutando pela sua vida. Ele está lutando pela sua prosperidade. Pela sua família. E não foi ele que falou primeiro. Não foi ele que pediu água, não. Se você fizer a leitura do texto, você vai ver que quem pediu água foi o sujeito que apareceu lá. Ele disse, deixa eu ir, porque já vem levantando o dia. Ele disse, daqui você não escapa não, meu. Só deixo você ir se você me abençoar. Já tinham suado, quebrado tudo por todo lado. Só deixo você sair daqui se você me abençoar. Eu já não aguento mais. Não tenho mais condições de viver da forma como estou vivendo. Eu preciso da bênção. Eu preciso de algo sobrenatural na minha vida. Eu não posso voltar para a casa do meu pai da forma como eu saí. Eu preciso voltar com uma bênção. Oh, segura essa. Você não vai voltar nesta noite da forma como você veio. Prepara que você vai voltar abençoado. Xarabacata rimanama chori andarai. Deixa eu ir. Não. Só deixo se você me abençoar. Mas ele já não tinha recebido a bênção. Uma coisa é você ouvir uma palavra que disse, vou te abençoar. Ou te abençoarei. Não se esqueça que isso está no futuro. Lá na frente. E outra coisa é agora. Eu quero ser eu quero experimentar essa bênção agora. Aí o anjo, eu quero crer que é um anjo. Alguns dizem que era o próprio Deus, uma teofania de Deus. Perguntou para ele como é seu nome. Eu acho que foi a última vez que ele disse que chamava Jacó. Ele já não aguentava mais aquele nome. O nome estava unido ao seu caráter. O nome estava unido à sua vida pregressa. O nome estava unido à sua luta com o seu irmão, com o seu pai, com Labão e com todos. O nome dele estava unido com o seu caráter, vontade, personalidade. Ele disse Jacó. Com o nome desse você sobreviveu até aqui. Porque algumas pessoas, com o passar do tempo, vai colecionando o nome, matador, sicário. Lázaro não da Bíblia. E tantas outras coisas. Ninguém vai querer deixar viver uma pessoa assim. Já era um milagre que ele estava vivo. Aí o Senhor disse, olha, você não será mais chamado Jacó.
O seu nome será Israel. Jacó era o suplantador, Israel é o príncipe. São coisas diferentes. O único que entra num vale como Jacó, enganador, suplantador, e sai de lá como príncipe é depois de ter uma luta com Deus. Seu nome não será Jacó, será Israel. Sabe por que vai ser Israel? Porque você lutou com os homens e lutou com Deus. Algumas traduções dizem, e venceu. Aqui disse, e prevaleceu. Então, na luta com o homem, ele foi vitorioso. Na luta com Deus, ele também foi. Porque quem rendeu-se foi Deus. Não porque ele é mais forte do que Deus. É porque havia mais força em Jacó de ser abençoado. E a força da vontade de ser abençoado por Deus venceu Deus. E a misericórdia entrou em ação e o abençoou. Muitas vezes Deus não está nem com vontade de abençoar, mas devido à sua vontade, à sua luta, o seu empenho, o seu esforço, ele disse, ainda que não é isso que eu quero, mas eu vou fazer para que ele saiba que eu sou Deus. A mulher Ciro-fenícia é um exemplo. Ela vem gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram, Senhor, vamos despedir ela, porque Jesus não deu nem ouvido. E enquanto eles estão conversando, ela chega e se joga e diz, Senhor, socorre-me. E ele disse, mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Então ele, em outra palavra, disse, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. A minha missão é específica. E o pão já tem dono. Mas ela queria ser abençoada. E ela disse, bom Senhor, mas os cachorros, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse, ó mulher, quão grande é a tua fé. Vai, porque o demônio já saiu. Ainda que ele estava dizendo, não era para você, mas já que você quer, então recebe. Levante a tua mão. Ainda que você não mereça, mas já que você quer, recebe nesta noite, em nome de Jesus, porque ele abençoa aqueles que querem ser abençoados. Como é o seu nome? Ele disse, Jacó. Lutaste, prevaleceste. E diz a Bíblia, e o abençoou ali. Interessante isso aqui, que o abençoou ali. Então quer dizer que aquela bênção que estava para o futuro, chegou o momento. Ali. Aqui você vai deixar sua roupa de Jacó, aqui você vai deixar seu caráter de Jacó, aqui você vai deixar sua personalidade de Jacó, e quando você sair daqui, saiba de uma coisa, você já sai como Israel. Aleluia! Já sai abençoado por cima, nas laterais, em todas as partes, aonde você entrar será bênção, a da tua boca produzirá bênção, e no final da tua vida, você terá bênção para compartilhar com aqueles que necessitam. E o abençoou ali. E foi tão certo aquela briga, que Jacó saiu ferido. Saiu ferido, mas saiu abençoado. É melhor ser ferido por Deus e ser portador da bênção, do que ter um corpo esbelto que a terra vai comer. Não adianta. Então é melhor sair com a bênção. Lá vem o manquitola no outro dia. O sol começa a sair e lá vem, subindo do vale de Jaboque, aquele velhinho, com a perna arrastando, mancando. Será que quando ele foi pular o vale, será que ele escorregou e caiu? O que aconteceu com ele? Passou a noite toda lá e lá vem ele.
É interessante você notar que a Bíblia diz que saía o sol. O que é o sair ao sol? Começava um novo amanhecer de um novo dia na vida de Jacó. Oh, escute-me, começa nesta noite o começo de um novo dia, de uma nova etapa na sua vida. A partir de hoje, Deus te abençoa aqui e agora. Aleluia. E lá vem o Manquitola, marcado, espadada na perna. E os filhos vêm correndo e dizem: pai, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. As mulheres: Jacó. Não, calma lá. Jacó não. Não estrague o produto. Jacó não. Como assim Jacó não? Você é o nosso Jacózinho, sim. Não, não sou. Eu era, até ontem, numa briga que eu tive lá na beira do vale. Até ontem eu era. Até ontem eu era o Jacó. Até ontem eu era o homem com problemas para resolver. Hoje eu recebi uma ferida, mas também recebi uma bênção e um novo nome. Hoje eu sou Israel. Hoje eu sou Israel. E era tão real que o sujeito estava cheio da bênção, que quando o irmão dele chegou para encontrar com ele, olhou e disse: não dá para dar uma espadada no rapaz desse. Como é que nós vamos matar um sujeito que é portador de bênção? Não, não tem como. Quando viu Jacó, ele se lançou sobre o pescoço de Jacó e chorou e disse: meu irmão, a bênção de Deus será tão grande sobre a tua vida, que até aqueles que são inimigos teu te abraçará e vai dizer: você é meu irmão, você é minha irmã, porque a partir de hoje eu vejo que a bênção de Deus está na tua vida. E sabe, meus irmãos, para concluir aqui, porque o nosso horário foi embora, Deus ficou tão contente que colocou uma ovelha negra na família. Como assim, pastor, uma ovelha negra? Sim, não tem aquele sujeito que sempre é o sujeitinho da família? Mas Deus ficou tão feliz que Deus disse: a partir de hoje, o meu nome será conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Senhor, não vai manchar a sua biografia? Não. Não vai manchar as suas qualidades? Não. Porque quando lerem lá que eu sou o Deus de Jacó, todos os Jacó vão dizer: se Deus pode mudar o Jacó em Israel, Ele pode mudar também a mim. Aleluia. Deus não tem vergonha de você. Deus não se envergonha de você. Aí você diz: eu já cometi tantas coisas erradas, pastor. Deus não se envergonha de você. Mas, pastor, eu já meti o pé pela mão, a mão pelo pé, o pé na jaca, a jaca no pé. Eu já fiz de tudo. Deus não se envergonha de você. Não. Mas para mim nada dá certo, eu estou acabado, destruído, eu sou um fracasso. Deus está dizendo: eu quero entrar no panorama da tua vida, e eu quero mudar as partes escuras e terríveis, e lugares difíceis do seu ser. Eu quero mudar, transformar e fazer de você príncipe. E sabe, meus irmãos, como que terminou Jacó? José introduziu Jacó diante de Faraó lá no Egito. Faraó era mais ou menos como o presidente dos Estados Unidos hoje. O homem mais poderoso que havia na terra. Você pode ver Jacó chegando, bastãozinho na mão, perninha manquitola, adentrando na sala do trono, Faraó sentado no seu trono, cheio de glamour, e vem chegando aquele beduíno,
roupa surrada, vem se aproximando do trono, junto com José. E Faraó pergunta: quem é esse? É meu pai. É meu pai. É seu pai? Quantos são os anos da sua vida? Ele disse: mais de 100. Mais de 100. E a Bíblia disse que ele foi fazer lá diante daquele trono? O que ele foi fazer diante de Faraó? A Bíblia disse que ele foi lá abençoar Faraó. Abençoar Faraó. Porque só pode abençoar quem tem bênção. Quem não tem bênção pode ter muita linguagem, mas não tem efetividade na linguagem. Jacó disse: eu estou manquitola, mas eu fui abençoado no Jaboque. E se eu fui abençoado no Jaboque, aqui diante do trono, eu tenho uma bênção para ti. E abençoou o Faraó. Quando chegou os dias dele morrer, mandou chamar todos os filhos e ele tinha uma bênção para cada filho. Cada um deles. Uma bênção. Muito diferente do seu pai, que tinha apenas uma bênção. Jacó tinha 12. Uma para cada filho. Por quê? Simplesmente porque ele foi um lutador. Como é que eu posso concluir nessa noite dizendo a você: lute pela tua bênção. Lute de uma forma legítima, leal, para quando chegar o dia de você começar a abençoar, você tenha as bênçãos para dar a um, dar a outro. Terás as marcas? Terás. Terás os sofrimentos? Terás. Ficará na lembrança, mas terás as bênçãos dentro do seu coração, da sua vida. Na tua casa, a bênção procederá de você. Na sua família, a bênção virá através de você. Os teus filhos serão abençoados por você. Não importa o passado, importa é a bênção agora. Deus muda Jacó em Israel, mostrando que ele abençoa aqueles que lutam pela bênção. Ficamos em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. A mesma mudança que Deus fez em Jacó, Ele quer fazer em você, fazer em mim. Mudar completamente. Quem sabe você está dizendo: pastor, estou cansado, para mim nada dá certo. Se eu orar para nascer laranja, nasce carrapicho. Eu peço bênção e vem só tribulação. Pastor, eu não aguento mais. As coisas em casa estão muito difíceis. Eu não consigo ver a bênção de Deus dentro da minha casa. Eu não consigo ver a bênção de Deus na minha família. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diz o Senhor. E Ele é o único que pode mudar o panorama da tua vida. Ele quer colocar na tua vida nessa noite uma bênção, que aonde você abençoar, abençoado será. Ele quer colocar uma bênção nas suas mãos. E essas tuas mãos abençoará os seus filhos e a tua geração. Como é bom poder abençoar os nossos. Abençoar a nossa cidade. O nosso vecindário. Poder estender as mãos e dizer: Deus, abençoa. As pessoas que estão ao nosso redor, abençoá-las. Com uma bênção de peso de glória. É você que Deus quer usar para esta bênção. É você que Deus quer
usar para ser um abençoador. Depende única e exclusivamente de você nesta noite.